Olá! Olá! Boa noite! Estamos ao vivo pelo Instagram e Facebook. Boa noite, pessoal! Como vocês estão? Aqui no Rio Grande do Sul é véspera de feriado, né, Tchely? Isso aí, amanhã é 20 de setembro, dia do gaúcho. E a gente resolveu fazer essa live, que na verdade vai ser um bate-papo. A gente quer compartilhar algumas coisas com vocês. Esse final de semana a gente fez um curso e a gente pensou sobre algumas coisas que a gente gostaria de passar para vocês. Vocês sabem, né, que a nossa intenção é estudar, melhorar, evoluir e ajudar vocês a fazerem o mesmo, né? Por isso que a gente tá aqui. Primeiramente, nós gostaríamos de ser autênticos com vocês. O que é isso? Semana passada, a gente fez uma transmissão ao vivo, né? Como muitos de vocês, os que vão entrando vão dando oi, como alguns de vocês puderam acompanhar. E a gente falou que ia fazer uma aula para vocês no dia 19. E o que aconteceu nessa semana foi que a gente fez esse curso e nós acabamos nos envolvendo muito mais do que a gente pensava com o conteúdo, com as coisas que a gente queria trabalhar na gente, né? E resolver exercícios propostos pelo curso. Porque, gente, o conhecimento ele tem que ser aplicado. A gente só Saber é um primeiro passo, mas se a gente quer realmente transformar, a gente precisa ter uma prática, né? Tudo que eu e a Ellen a gente passa para vocês são coisas que a gente pratica no nosso dia a dia, né, Ellen? Exatamente, não existe nada, gente, que vocês escutem da gente que não tenha passado pelo filtro da nossa própria experiência e pela nossa aprovação, né? A gente só ensina para vocês aquilo que realmente é efetivo, que faz sentido pra gente, né? E como eu tava falando, né, Ellen, a gente se envolveu nessa prática, que é o que a gente adora fazer, e nós não fizemos aula pra vocês. A gente quer saber se vocês nos perdoam. A gente vai sair essa aula, né, Ellen? Muito melhor que seria. E podem ficar ligados aqui nas nossas redes sociais, que logo, logo a gente vai divulgar, né, Ellen? Com certeza. Mas hoje o nosso assunto vai ser outro. Hoje o nosso assunto vai ser um compartilhar, né? E foi uma coisa que a gente trabalhou muito esse final de semana, né, gente? A questão do compartilhar. Talvez vocês... Tô enxergando a Helena, querida, boa noite, Fê. Quem tá aí no Facebook, nos dê oi, pessoal. Estamos aqui hoje nessa live, que vai ser um bate-papo bem descontraído, pra gente compartilhar algumas experiências que a gente teve esse final de semana. Então a gente começou a falar e a gente tá contando pra vocês que a gente começou a perceber, e foi uma coisa que foi um trabalho intenso nesse treinamento que a gente fez no final de semana, que é a questão do compartilhar. Muitas vezes a gente não se dá conta que o fato de a gente contar a nossa história, contar a nossa experiência, por esse simples compartilhar, a gente pode inspirar muitas pessoas. Então foi muito bacana, porque a gente tinha exercícios propostos durante o curso, e esses exercícios eles eram o tempo inteiro compartilhados com as pessoas que estavam no nosso lado, né? E é muito engraçado, porque isso me lembra muito quando eu e a Tchely começamos a praticar técnicas de controle mental. Gente, na verdade a Tchely começou porque eu tava toda entusiasmada e empolgada. A Tchely descobriu uma coisa que eu tenho que te contar. E nós vamos ter que ler todos os livros sobre isso, nós vamos fazer curso, nós vamos praticar. E a Tchely me olhou: menina, o que é isso? O que te deu, Ellen? Eu achei que a Ellen tava louca. Já aconteceu com vocês de vir um amigo muito empolgado, conhecer uma coisa nova e tu fica, gente, essa pessoa tá louca. Essa pessoa tá louca. O que fizeram com essa pessoa? É lavagem cerebral?
Antes de nós continuar, só mandar uma boa noite pra Ivone, Boa que tá noite, aqui no Face. Ivone, querida! Boa noite. Se vocês vão gostando, quem for nos acompanhando, vai mandando like. Vocês sabem que a gente se motiva com corações. Chuva de likes e comentários. Quero dar boa noite pro Ralph, pro Gilberto. Muito obrigada pelo prestígio. Então, vou continuar a nossa história aqui e vocês vão interagindo com a gente. Então, quando a gente começou, né, nessa caminhada aí do desenvolvimento pessoal, a gente começou com a nossa própria experiência, né? Então, eu tava muito empolgada, porque foi o primeiro passo foi dado por mim, né? E aí a Tchely, eu fui num evento e a Tchely não me acompanhou. Então, quando ela tava viajando, quando ela chegou, eu tava muito empolgada. Vocês imaginam que eu saio viajar no final de semana, a Ellen, normal, como ela é. Como ela era. Como ela é. Quando eu volto, tem outra pessoa. Eu digo, gente, o que aconteceu com a minha irmã? Foi isso que aconteceu, né? E aí, eu comecei a compartilhar com ela que eu tinha ido num evento, né, e descoberto sobre tudo isso que a gente conta pra vocês hoje, que vocês já sabem, né, sobre as descobertas da neurociência, da física quântica, e como eu tava empolgada com aquilo, Tchely, como que a gente tinha que aprender a estudar, porque isso vai transformar a nossa vida, olha que incrível, vamos investir nisso e tudo mais, e comecei a compartilhar. E no início ela ficou resistente, sabe, né, tipo, a Helen tá louca. Cada um tem suas resistências próprias, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Cada pessoa tem um padrão de resistência ao novo, né? Exatamente. Vocês percebem que normalmente a gente não fica uhul, algo novo, uhul, algo diferente. A não ser quando é algo muito bom que a gente super tá esperando, né? Mas quando é uma assim, coisa inesperada, a gente tende a... O novo, quando ele é inesperado, ele tende a criar uma resistência, né? Algumas pessoas sentem medo, outras sentem descrença, acham que é bobagem, enfim. Então tem vários padrões de aceitação de novas ideias, né? Então a Tchely ficou, ai, que é isso, né? Como assim? E aí vamos lá, motivei ela e a gente entrou nesse despertar, que aí a gente tá há quase 7 anos nesse caminho. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é a questão do compartilhar. E foi muito interessante nós termos entrado nessa caminhada juntas, né, Tchely? Claro! Porque tu ter uma pessoa, ter alguém que tu possa compartilhar as tuas experiências é algo muito enriquecedor e é algo muito acessível a todos nós. E às vezes a gente não dá a devida importância, né? Então eu me lembro muito assim que foi muito importante ter a Tchely comigo e eu tenho certeza que foi pra ela também da mesma forma, é importante me ter com ela nessa caminhada. Com certeza! Porque quando... eu espero, né? Espero que sim! Já tô aqui do lado, tá sozinha, olha. Só queria dar um oi. Oi, Miriam. Oi, Viviane. Oi, Miriam, Viviane. Beijo. Boa noite, meus amores. As queridas estão junto com a gente nos nossos grupos. Elas sabem da importância de compartilhar. A gente tá sempre compartilhando, né? A Letícia, boa noite, Letícia. Seja muito bem-vinda. Então, gente, por que é tão importante essa questão do compartilhar? Porque quando a gente tá contando a nossa história, entregando aquilo que a gente tava sentindo, aquilo que a gente tava pensando, como a gente tava com desafios e o que a gente fez para superar, quando a gente conta a nossa história, a gente inspira o outro. Porque, gente, nós somos humanos, né? E os humanos, eles são muito parecidos. Quando a gente conta a nossa própria história, algo na nossa história toca o coração da outra pessoa. E de alguma maneira, quando você compartilha com amor, com entrega, com intensidade, a chance de você inspirar a vida de outra pessoa através da sua própria história, ela é muito grande. E hoje vocês vão entender como que a gente compartilha essa história para ter esse reflexo positivo. Porque também acontece de muitas vezes a gente compartilhar isso ter um aspecto negativo, né? Muitas vezes a gente vai falar com uma amiga e fica pior.
né? Mas não é esse tipo de compartilhar que a Ellen tá falando, e daqui a pouco vocês vão entender melhor como isso. É a gente compartilhar com alguém que esteja junto com a gente na mesma caminhada, indo em direção, né, Ellen, ao mesmo objetivo. No caso, nós duas, a gente tinha algo em comum. A gente tava juntas, né? A gente tava junto fazendo... no mesmo propósito. Né? E juntas fazendo as técnicas, escutando coisas semelhantes, parecidas, muitas vezes até a mesma coisa. E isso que a Ellen vai falar daqui a pouquinho pra vocês, que ajuda muito nos relacionamentos a ter realmente essa abertura na hora de compartilhar, é a autenticidade. Exatamente. E sobre essa questão do compartilhar, é muito legal, às vezes, a Tchelle falando sobre essa questão do compartilhar quando a pessoa tá na mesma sintonia com a gente, isso é muito importante. E outra coisa bem legal também, que já aconteceu contigo também, Tchelle, agora eu vou falar, tu vai te lembrar. Mas olha só, muitas pessoas vêm se atender com a gente ou participam dos cursos e nos dizem assim, eu queria que o meu marido viesse se atender contigo. Eu queria que a minha filha fizesse as técnicas também. Queria que ela passasse por esse processo também. Mas eu tô assim, eu vou lá, insisto, eu vou convencer. E, gente, convencer é uma palavra pesada, né? Pensa assim, quando diz eu vou convencer a pessoa. É uma coisa que traz uma carga de esforço. Então, uma coisa que é super interessante do compartilhar também é a questão que quando a gente compartilha a nossa história, contando os nossos desafios e de que forma a gente supera, a gente pode inspirar aquela pessoa, né? Porque muitas vezes eu já escutei de clientes, eu quero convencer o meu marido a fazer isso também, eu quero convencer. Esqueça! Desista disso! Eu falei pra ela. Não Desista. É assim, gente. Não é assim. Inspirando. O que é inspirando? Inspirar é mostrar a tua transformação. É ter uma real transformação onde a pessoa perceba que você tá totalmente transformada e se motive aí nesse caminho da transformação também. Então, isso é muito legal. Então, além de a gente inspirar e motivar as pessoas que estão no caminho conosco, a gente tem a oportunidade de inspirar pessoas que ainda não despertaram para esse despertar que você teve da questão do seu pensamento, da sua emoção, e através da sua história você pode inspirar quantas pessoas, né? Imagina quantas pessoas você tem com você no seu dia a dia. Todas elas podem ser impactadas através da sua transformação. Com certeza. Né? Eu lembro que quando a gente começou nesse processo, a gente chamava todo mundo. Compartilhava com todo mundo, tu tem que fazer. E chamava. Gente, o nosso resultado era tipo assim. Era péssimo! Quando a gente começou a deixar de lado isso, claro que é importante você falar o que você tá fazendo, mas a gente começou a viver isso. A gente começou a ter resultado. Quando as pessoas começaram a ver nossos resultados, aí as pessoas começaram a perguntar, opa, mas isso deve ser legal. Mas também quero fazer isso. Claro, é que daí a gente saiu do caminho do convencimento e foi pro caminho da inspiração, né? Claro, que é totalmente diferente. Sabe, é tanta sintonia que a gente chega a falar juntas. Isso acontece muitas vezes, né? Isso, querida, a Viviane que tá compartilhando. Aprendi com a Tchelle. A gente muda e as pessoas ao nosso redor automaticamente mudarão. Com certeza! A sua mudança influencia os outros, né? Com a sua energia, a sua mudança. E a pessoa começa a ver, mas essa pessoa tá diferente. O que tá fazendo? Exatamente. Gente, muitas amigas vêm pra assessoria com a gente em função das nossas mudanças. Isso é muito bom, né? Quando a gente consegue tocar o coração da pessoa através da nossa história, é porque realmente houve uma transformação. Então é muito gratificante, muito bacana. Mas então vamos lá, para quem tá chegando agora, a gente tá compartilhando as experiências que a gente teve nessa imersão
imersão lá em São Paulo, que foi um curso que a gente fez no final de semana inteiro, e a gente tá hoje aqui para compartilhar os nossos insights, aquilo que a gente achou que foi de mais proveitoso para que vocês também possam se transformar. Então a gente tava falando sobre essa questão do compartilhar, né? Que foi uma coisa que me chamou bastante atenção nessa imersão, nesse processo que a gente fez. A segunda coisa, gente, que foi trabalhado intensamente e que a gente acha de grande valia, né, Tchely? É a questão da autenticidade. O quanto você carrega dentro de você, no seu dia a dia, nas pequenas atitudes e nas atitudes maiores também, a integridade, a autenticidade. Gente, o que é isso? Ser íntegro, autêntico, é ser verdadeiro. É quando o que a gente fala combina com o que a gente pensa. É quando a gente está alinhado com o nosso ser mais interno e a gente consegue expressar a nossa verdade. Aquela verdade de quem somos. Né, Ellen? E como é que a gente faz isso, Ellen? Eu percebo assim, ó, gente, que é um desafio. Eu acredito que a autenticidade, a integridade, elas se tornam, às vezes, não tão presente na nossa vida em função, vamos colocar aqui, entre aspas, em função das cascas que a gente vai criando. Né? Deixa eu dar um exemplo do que são essas cascas para vocês perceberem como é que isso funciona na nossa vida diária. A gente nasce e quando a gente é criança, a gente é um ser puro, íntegro e autêntico. 100%. Uma criança, ela é 100% legítima, né? Vocês percebem isso? Tanto que quantas vezes a mãe fica com vergonha, a criança vai lá, não gosta, ai, não gostei. Faz cara feia. Tá feio, é ruim. A criança, não importa se a criança tá na casa da tia-avó e a tia-avó fez pra ela um doce ou uma comida com maior amor e ela não gostou, não importa que a tia-avó ficou horas na cozinha fazendo a comida, ela vai... não gostei dessa comida, né? Por quê? Porque a criança, ela é uma alma, ela é um ser muito puro. A criança, ela ainda não criou as cascas dos julgamentos, né? Do que é certo, do que é errado, do que a gente deve ou não deve fazer. Hoje a gente tava, eu lembrei do avião agora, desculpa te interromper. Que o avião tava pousando e tinha uma criança do nosso lado. Ai, é a coisa mais querida. E ele levantou as mãos, uhul! Quando o avião pousou. Isso é ser autêntico, né? Levantar as mãos, uhul! Chegamos! A criança tem, na maior inocência, né? A coisa mais querida tava do nosso lado. E ele, uhul! E fez assim com os bracinhos, coisa mais querida. Por quê? Porque a mente, ela é pura, ela é limpa. Não tem essa casca do que agora, ai, o que a pessoa que tá sentada do meu lado vai pensar? Você teria coragem de se emocionar com o avião pousando e fazer uhul enquanto o avião inteiro tá em silêncio? Às vezes a gente não se sente confortável pra ter determinadas atitudes porque a gente acredita que a gente vai ser ridicularizado, que a gente vai ser desaprovado, que aquilo não é socialmente a atitude melhor, mais adequada, mais polida. E não que isso tudo não seja bom, não é isso que a gente tá querendo dizer. A gente não tá querendo dizer que é a educação e que esses padrões são negativos. O que eu tô querendo dizer é que muitas vezes a gente começa a interpretar tudo que a gente faz na nossa vida como certo, errado, bom ou ruim, devo ou não devo, o que aquela pessoa espera de mim ou o que a pessoa não espera. E a gente começa, a criar cascas. Cascas do tipo, não posso fazer isso, o que os meus pais vão pensar, socialmente não é aceito. Em função de religião, muitas vezes crianças religiosas, Deus não gosta, Deus é julgador, não vou ser aprovada. E a gente acaba
se fechando. Pra vocês terem uma ideia, uma coisa que me chamou atenção, tinha uma menina que compartilhou com a gente, que compartilhou com todo o grupo, que ela tinha vergonha, gente, de fazer xixi no banheiro público. Ela tinha vergonha de fazer barulho fazendo xixi. Sabe? Sai no banheiro, sabe? Ela tinha vergonha disso. Ela tentava fazer xixi em silêncio. Entendeu? Que é o quanto a gente cria cascas e resistência. E isso nos relacionamentos. Por que é tão difícil ter um relacionamento bom? O que vocês acham que é tão difícil ter um relacionamento bom? Uma das razões é justamente essa que a gente está abordando agora, que é um desafio a gente ter essa integridade. Gente, eu vou pausar isso aqui que tá tocando o telefone e tá tirando a minha concentração. Então, porque a gente não consegue manter a nossa autenticidade, a nossa integridade. A gente fica nessa casca, nesse julgamento, o que a pessoa vai pensar de mim, o que não vai. E o que normalmente acontece? Essas cascas, gente, esses padrões de a gente querer sempre parecer bem quando às vezes não tá. Caiu aqui, gente. Pronto, então, começou a tocar o telefone. Esses padrões de a gente parecer bem quando na verdade não tá, isso tudo vai moldando o nosso eu essencial e a gente acaba perdendo a conexão com a gente mesmo, né? Então, eu recebo, e a Tchelle também, a gente recebe muitas pessoas que não estão conseguindo se encaixar na vida, né? Às vezes as pessoas, elas têm uma vida boa, né? Que tipo assim, ó, a pessoa não teria por que tá infeliz. Mas a pessoa não se acha, mesmo tendo um relacionamento às vezes, mesmo tendo um trabalho. Por quê? Porque os rótulos, as cascas, os filtros moldaram tanto aquilo que na essência dela é importante pra ela, que ela se perdeu, né? Então, e aí começa a questão da inautenticidade, da falta de integridade, porque a gente começa a achar que a nossa expressão genuína, verdadeira, vai ser reprovada, né? Não vai ser socialmente aceita. Muitas vezes as pessoas, eu vejo pessoas que chegam aqui tão infelizes com o seu trabalho. Ah, eu tenho ali um sonho de ter o meu negócio próprio. Mas a minha família é contra, porque eu já tenho uma estabilidade financeira, né? Então, assim, ó, o quanto esses padrões, o quanto esse deveria, não deveria, o quanto aquilo que as pessoas esperam que eu faça, acaba moldando a nossa vida, né? Acaba moldando as nossas atitudes, acaba moldando os nossos comentários, acaba moldando a nossa vida. Então, a gente não é um componente que dirige, a gente é dirigido por esses padrões, por aquilo que é esperado de mim. Com certeza. E daí a gente já, daqui a pouco, nem sabe mais quem somos. A gente acaba se perdendo. Não sabe mais o que é a nossa essência, o que é realmente o nosso desejo, daquilo que realmente é o que os outros esperam ou aquilo que eu julguei das situações. Né? O que é realmente importante pra mim, pro meu coração, e o que eu tô fazendo por uma aprovação, porque é o que é esperado. Né? Então, isso é uma questão muito importante de a gente tomar consciência. Vamos ver aqui os comentários. Vamos ver os comentários. Quem tá nos acompanhando, vá mandando likes se estão gostando. Vão nos dizendo aí Oi, se tá fazendo Magda, sentido querida, pra vocês. boa noite, que bom te ver. Roberta, muito boa noite. Olhos de Águia, boa noite. Gabriel, boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Vamos lá, aqui, vamos aos comentários. Uma mente evoluída consegue impactar e contrabalancear a negatividade de centenas, talvez milhares de pessoas. Isso mesmo, é bem assim mesmo. Gente, faz algum tempo até que eu não leio mais novos estudos sobre isso, mas eu já cheguei a ler que uma pessoa no nível de coragem pra cima chega a influenciar 5.000 pessoas. Vocês imaginam, uma pessoa chega a influenciar 5.000 pessoas. Isso no nível de coragem.
Vocês imaginam no nível de paz, de amor, o quanto de neutralidade, o quanto não impacta. E isso foi muito bom, Ralph, o teu comentário, muito pertinente, porque essa, gente, é uma questão muito importante. A gente que trabalha com física quântica, com padrões energéticos, a gente começa a entender que muitas vezes a nossa contribuição é estar bem, né? É a gente ser íntegro, é a gente ser autêntico com aquilo que é verdadeiramente a vontade do nosso coração, porque eu percebo assim, as pessoas que chegam pra se atender com a gente, elas têm muito essa questão assim, tipo, eu tenho, às vezes tem questões familiares, né? E aí a pessoa, eu tenho que ir lá e ajudar, eu tenho que fazer isso pelo outro. Mas muitas vezes a pessoa não quer de coração fazer aquilo. Então a pessoa toma uma atitude onde o coração dela não tá entregue, ela não tá alinhada energeticamente com aquela atitude. Ela quer parecer boazinha. Ela quer fazer pra parecer bem. E aí o resultado não é o que ela espera. E ela se frustra. Uma coisa que acontece muito, que agora a Ellen comentou isso e eu me lembrei, que acontece muito nos relacionamentos e que isso... E por que gera um péssimo resultado? É o seguinte, quantas vezes você vai lá e reclama... Eu já vi muitos, as minhas clientes falarem, ou até minhas amigas, vão lá e reclamam, por exemplo, que o parceiro deixou a toalha em cima da cama. E começa a incomodar que o parceiro tá deixando a toalha em cima da cama. E briga por causa disso. Só que a pessoa não se dá por conta que muitas vezes o que tá incomodando ela não é aquela toalha atirada em cima da cama. E sim, uns pensamentos de que eu não sou valorizada, de que era meu aniversário e ele me deu um presente que eu julguei que não foi muito bom, de que ele foi grosso e não tá me mandando mensagens, e eu escondo isso pra parecer bem e brigo com meu parceiro por causa da toalha que ficou em cima da cama. É isso que eu e a Ellen a gente quer falar. Verdade, autenticidade é quando eu vou lá e revelo pro meu parceiro, ou pra pessoa que eu amo, ou pra qualquer pessoa, aquilo que realmente tá me incomodando. Que olha, o que tá me incomodando é que eu não me sinto valorizada por ti. Em função dessa atitude, eu julgo que tu não me valoriza. E aí, nesse momento, é uma coisa muito importante, gente, e que eu percebo, assim, sobre essa questão de relacionamento, que muitas vezes as pessoas confundem o se expressar autenticamente com apontar o erro do outro. É que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, quando a gente expressa aquilo que verdadeiramente, que na nossa essência não tá alinhado com o que a gente quer, a gente não coloca o outro de errado. Porque a gente tem, gente, como padrão, né? Quem entende o cérebro, quem entende de energia, sabe que todos os nossos resultados, sejam eles bons ou ruins, eles são 100% dependentes de você. Então, é uma frase da Rosalia Schwark, né? Que diz assim, ó, tudo que está ou que não está na responsabilidade. Então, isso é uma coisa muito importante. E às vezes, nesse nosso padrão de apontar o erro do outro, porque é mais fácil, né? A gente acho que caiu, mas a gente continuou aqui. Entendeu? Reconectou agora. Quando reconectou. Então, o que eu tava falando, né? Que é mais fácil a gente apontar o erro do outro do que se responsabilizar. Que é, só pra ficar bem claro, Ellen, antes de continuar, desculpa te interromper, mas o que é apontar o erro do outro é quando eu vou lá, tu não me deu presente, tu não me valoriza, tu deixa a toalha em cima da cama. Isso é apontar o erro do outro. Se responsabilizar é quando eu digo, olha, tu me deu uma flor e eu estava esperando receber uma joia. Quando isso aconteceu, eu comecei a me sentir desvalorizada por ti. Mas isso foi um julgamento meu, eu não sei o que realmente acontece. Isso, vocês percebem a diferença? Isso é tomar responsabilidade pra si.
Não é apontar o erro do outro. E quando a gente conversa nesse nível de autenticidade, de verdade, de pegar a responsabilidade pra si, responsabilidade que tudo tá acontecendo por um julgamento seu, só tiveram algumas ações, mas quem julgou o outro como errado, como que não valoriza, foi você. Então, quando a gente tem essa conversa realmente autêntica, aí as pessoas começam a ser autênticos com a gente. Aí as pessoas veem a nossa mudança. Aí as pessoas nos escutam. Aí os relacionamentos começam a ter outro nível. Exatamente. E realmente é outro nível, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu tô num relacionamento, mas então é 50% minha responsabilidade e 50% responsabilidade do outro. Mas agora me responda uma coisa. Quando você pensa dessa forma, que a sua responsabilidade é 50% no relacionamento, qual é, nessa mesma lógica, qual é a sua porcentagem de vulnerabilidade? E aí, quem é que tá ao vivo aí com a gente acompanhando? Eu já ia entregar a resposta! Quero saber se o pessoal tá acompanhando, se estão gostando. Já nos digam aí, né, Ale? Nos respondam qual é o percentual de vulnerabilidade quando eu acredito que eu sou 50% responsável pelo relacionamento que eu tenho. Quanto isso me coloca em termos de vulnerabilidade no relacionamento? Respondam pra gente. Então vamos ler a pergunta da Viviane Tchê. Enquanto não chega aqui. Sim, tô aqui. Tô aqui. Que bom, Miriam. Quem mais que tá aí? Roda-te pra ver a pergunta da Viviane. Aqui. Eu percebo que muitas vezes não conseguimos ser autênticos por questões de aceitação, perfeito. Ou por padrões da sociedade. Perfeito, Viviane. É exatamente isso. Agora a gente já ia entrar nela em como que a gente perde essa autenticidade. Aí ela pergunta, isso pode ser coisa de ego também? Ela perguntou, coisa de ego também não? Sim. Pode ser coisa de ego. O nosso ego, a nossa parte medrosa, a nossa parte que precisa da aprovação externa para se sentir bem. Aquela nossa parte que quer sempre parecer bem. O que a gente mais vê que tá muito ligado aos nossos medos, né? Exatamente. Que nem a Viviane pegou o ponto-chave. O nosso medo de aceitação. Se eu falar a verdade, o que ele vai pensar de mim? O que a minha sócia vai pensar? O que as pessoas vão pensar se souberem que eu tô passando por um problema financeiro? Que horror eu parecer sem dinheiro. Vou ter que comprar aquela bolsa de marca. Nem que eu tenha que parcelar em 20 vezes. Mas eu tenho que andar com uma bolsa de marca. Tenho que parecer bem. Eu tenho que parecer bem rica. Isso é muito profundo, gente. E uma coisa, assim, que impede, né? Então, a Viviane pegou exatamente o ponto-chave da questão, que é a nossa necessidade de aprovação externa, o nosso medo. E esse medo, essa necessidade de aprovação, ela não permite que a gente tenha integridade, que a gente tenha autenticidade. E sabe uma coisa muito ruim que acontece quando a gente é inautêntico? Primeiro que a gente age com cinismo, né? Então a pessoa, mesmo que tu ache que tu tá tentando enganar, a gente que entende de energia sabe o quanto isso é ineficaz, porque o cérebro da pessoa, ele é um radar que recebe aquela informação e sente a sua incongruência. Gente, quando a gente tá pensando uma coisa e falando outra, o cérebro da outra pessoa pode não saber muito o que tá se passando, pode não identificar, mas ele sabe que tem algo errado, algo não combina, sabe? Alguma coisa não fecha. É. Alguma coisa não fecha. Então, assim, você não engana você mesmo e nem os outros. Exatamente. Porque alguma coisa não fecha, alguma coisa tranca, entendeu? Alguma coisa tranca. E uma coisa que é muito legal, quando a gente consegue ser íntegra, quando a gente consegue ser autêntica, é que a gente consegue se conectar com a
humanidade do outro. Gente, isso é muito incrível, porque quando a gente abre aquilo que está se passando no nosso mundo com autenticidade para o outro é tocado pela nossa humanidade, né? Porque às vezes o outro, ele tá lá querendo parecer bem, no mundo dele da aparência, querendo dizer, ó, não, olha aqui, ó, aqui tá tudo bem. E na verdade não. E quando você é autêntico com uma pessoa nesse nível, a pessoa se conecta com você. Por quê? Porque você está falando da sua parte humana. Assim como você tem medos, essa pessoa também tem. E quando você conta aquilo que mais lhe dói, aquilo que mais lhe machuca, aquele seu verdadeiro medo, aquela sua verdadeira angústia, a outra pessoa identifica isso nela também. Então fica uma conversa que nem a Ellen falou, que usou um termo perfeito, uma conversa mais humana. Porque isso é muito humano. Como isso é muito humano, acontece com todo mundo e todo mundo entende, todo mundo se identifica. Então é por isso que o compartilhar neste nível, bem claro, quando a gente compartilha neste nível de autenticidade, ele é muito eficiente. E neste nível de responsabilidade, né? Nesse nível de autenticidade, nesse nível de responsabilidade. Ninguém respondeu a minha pergunta! O Ralph tá dizendo que tá aí. Roberta, beijo, minha amiga do coração, adorando meninas, muito bom. Marisa, linda, que bom escutar vocês. Que bom ter você aqui, vocês todos. Então ninguém respondeu, eu vou dar a resposta, tá? Já tinha dado, mas eu tava falando, né, justamente a questão da responsabilidade, que quando a gente aponta pro outro, quando a gente coloca o outro na posição de errado, a gente se coloca como vítima, né, porque imagina, se o outro lhe prejudicou, você fez isso comigo, quando você aponta isso, você fez isso comigo, você tá se colocando numa posição de quê? De vítima! De vulnerável. Então, quando a gente trata dos relacionamentos pensando que somos um relacionamento entre mim e a Tchelle, eu sou 50% responsável e a Tchelle 50%, eu sou 50% vulnerável. Né? Então, fica muito complicado de eu lidar com essas questões porque eu dependo dela. Agora, quando eu sou 100% responsável, né? Por tudo que tá na minha vida, por tudo que não tá, como diria. E 100% responsável por eu me sentir bem ou me sentir mal. É a gente puxar a responsabilidade pra gente de ficar bem ou de ficar mal. E eu me dar por conta que quando eu tô mal, é 100% responsabilidade minha. Uhum. Exatamente. Porque por que é ser... talvez alguns aí estão pensando, como assim, Tchelle? Que é responsabilidade minha me sentir mal se o outro é que me falou uma coisa que eu não gostei. Mas, gente, o outro, ele só disse o que ele disse. Ai, Ellen, é claro que ele só disse o que ele disse, né, Ellen? Tu parece louca. Gente, as pessoas só dizem o que elas dizem. Só que todo problema começa a aparecer quando a gente começa a trazer o nosso mar de julgamentos, o nosso mar de histórias, o nosso mar de traumas do passado para aquelas mar de interpretações. E o nosso mar de interpretações para aquela situação nova. A pessoa pode simplesmente te dizer: não vou ao jantar que você me convidou. E você já começa: não gosta de mim, não quer a minha presença, qualquer coisa é mais importante do que eu. A pessoa só lhe disse: não estou afim. E você já começou... Foi sempre assim comigo. Quando eu gosto da pessoa, a pessoa não gosta. Me exclui. Quando é com os amigos, vai. Comigo é sempre não. E começa. Gente, isso é interpretação, isso é história. E é porque a gente se envolve nessas histórias que a gente fica mal. Então é por isso que eu falei que a gente é 100% responsável até quando a gente se sente mal. Por quê? Porque se a gente está se sentindo mal, é porque a gente está com alguma história na nossa cabeça.
alguma interpretação que a gente fez do que ele falou, que a pessoa disse. A pessoa simplesmente disse. Simplesmente aconteceu, né? Hoje, adorei a Marisa que tá online aqui, querida, amada do meu coração, me contou que fraturou a clavícula. Ai, meu Deus! Clavícula, né? Ai, gente, me perdoe se eu falei errado. Mas ela fazer drama de tudo. É verdade, Miriam, é o nosso lado dramático. Então, a Marisa me contou, caí, Ellen, de bicicleta. Não é nem bom nem ruim. Tô fixa nessa frase. Frase da Rosalia Schwartz, né? Então, e eu falei, perfeito! Mantenha a tua mente ancorada nessa frase, porque as coisas são como são. É a gente. Clavícula, certíssimo. Muito obrigada, Marisa. Então, as coisas são como são, né, Marisa? Cair é simplesmente cair. Só que muitas vezes a gente cai e aí a gente faz um drama. Meu Deus, o que eu fiz pra merecer isso? Quebrar minha clavícula nesse momento da minha vida. Ah, isso só pode ser um castigo. Joguei pedra na cruz. Né? E a gente entra no nosso mar de interpretações e se esquece que as coisas são como são. E as situações, elas são neutras. Elas não dizem nada a nosso respeito. A nossa vida, gente, ela diz respeito à interpretação que a gente dá com relação àquilo que acontece na nossa vida. E não sobre o fato em si. Né? Então, isso é muito importante de a gente tomar consciência. Verdade. E não importa o quanto você está resistindo, porque muitas vezes a gente está passando por uma situação muito desafiadora, a gente resiste, a gente está julgando que os nossos parceiros não são os melhores, né? Que eles estão dificultando, que comigo não é bem assim. Mas se livre de tudo isso, isso tudo é julgamento. É tudo julgamento, gente. Se você está se sentindo mal nesse momento, isso é um julgamento. Se você está se sentindo bem nesse momento, é um julgamento. Opte por ser neutro ou julgar melhor. Vê o lado das coisas que você pode agradecer, das coisas que você pode fazer melhor, de onde você pode compartilhar a sua autenticidade para se sentir bem. Se você está se sentindo mal, identifique isso e converse abertamente, sabe? Com o coração aberto. Quando a gente vai conversar com o coração aberto, as coisas tendem a se resolver, as coisas tendem a melhorar. Mas é quando eu deixo de lado a minha necessidade de estar certo, quando eu deixo de lado apontar o erro do outro e vou conversar com o coração aberto. Aí você começa a voltar a ter paz na sua vida. E aí a gente pode dar um salto nos nossos relacionamentos, né, gente? Porque é justamente sobre aquela questão que a gente falava no início. A autenticidade, a integridade, elas despertam uma humanidade no outro que a gente não tem noção. E que às vezes a gente não tá acostumado. Então, quando tu é legítimo com a outra pessoa, a pessoa se inspira nisso e se revela pra ti. E se desarma e se abre. E aí, quando a gente tem esse desarmamento, quando a gente tem essa abertura, os relacionamentos podem se dar num nível muito mais elevado. Muito mais elevado. Mas o que é importante é você realmente observar as suas reações. Né? O quanto você está sendo reativo nas relações ou na sua própria vida, com as situações cotidianas, com as situações pequenas. Às vezes a gente está explodindo, né? Como a Tchelle falou, às vezes o parceiro deixou uma toalha úmida em cima da cama e você faz drama. E aí, nesse momento que a gente está muito reativo, é o momento de a gente internalizar
E perceber da onde vem isso, exatamente como a Tchely colocou. Eu realmente tô reagindo a uma toalha úmida em cima da cama, ou eu tô reagindo a uma falta de amor? Ou eu tô reagindo a alguma experiência negativa que eu tive com essa pessoa e que eu não superei e eu carrego todos os dias isso na minha vida? Ou eu tô carregando algo lá da minha infância, que aconteceu quando eu era uma criança. Porque muitas vezes, gente, a gente carrega coisas da nossa primeira infância. Eu reajo com meu parceiro da mesma maneira que eu agia quando eu era uma criança birrenta. Isso a gente pode perceber nos relacionamentos, né? Às vezes tem umas pessoas de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 anos, 60 anos, e quando algo não acontece como a pessoa gostaria, ela reage como a criança que se atira no chão do supermercado quando a mãe não quer dar o chocolate. Isso não acontece pelo presente. Isso, ó, já vem de outras relações. É só repetindo o padrão. Não é a toalha em cima da cama. Não é o que o parceiro esqueceu no supermercado. E uma coisa muito importante é que você pode mudar isso. Você tem 100% de poder de mudar isso. Quando você começa a se responsabilizar, olhar para dentro e entender da onde vem essa insatisfação, da onde vem a minha falta de autenticidade, onde vem o meu medo da desaprovação. Quando você começa a tomar consciência disso, um novo campo se abre, sabe? Imagine assim, uma mata fechada e escura, quando você não tem consciência dessas coisas. E quando você começa a observar isso, se forma um clarão e você tem uma abertura da mata. É exatamente assim na nossa vida. Então, a coisa mais importante, gente, é a nossa autorresponsabilidade. É a gente olhar para dentro e a gente entender que a gente vai ter sim coisas que não funcionam na nossa vida, mas quando elas não funcionarem, a gente tem o poder de se interiorizar, racionalizar, entender da onde está vindo isso e decidir alterar esse comportamento. É verdade, isso é muito poderoso. A gente não se dá por conta do quão poderoso é a gente ter essa responsabilidade. Porque nós, seres humanos fugimos de responsabilidade, né? A gente acha que se responsabilizar é ruim. A gente acha que se responsabilizar é uma carga pesada. E na verdade, isso que eu e a Ellen colocamos como se responsabilizar não tem nada a ver com isso. Essa definição de responsabilidade. Essa definição de responsabilidade é a gente ser dono da nossa vida. E isso é muito poderoso. E a partir disso, a gente começa a mudar todos os resultados em todas as áreas da nossa vida. Tá? Esse tipo de responsabilidade, ele tá muito ligado à liberdade, né, Tchely? Muito ligado à liberdade. Quem tiver perguntas, vá colocando aí, nos digam o que acharam, se fez sentido pra vocês, se curtiram. Hoje a gente veio aqui de coração aberto compartilhar com vocês e a gente quer saber como é que foi pra vocês, né? Antes de a gente se despedir, a gente quer ver se tem alguma pergunta, né, Ellen? Exatamente. A Roberta tá dizendo bem assim. É verdade, né, Beta? É bem assim mesmo. E é um desafio diário essa responsabilidade, né, Beta? Mas a gente tá aqui, firme, se trabalhando. E se você tiver dificuldade, a gente tá sempre aqui pra você. Tudo que a gente faz é pra você. A Miriam tá dizendo muito bom. Então, gostei bastante, que bom. Então, quem gostou bastante, faça a sua boa ação. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, porque tem muita gente precisando escutar essas histórias, tem muita gente que pode se inspirar e através do seu simples ato de compartilhar, você pode estar iluminando muitas vidas. Então, se você gostou,
compartilhe essa live e nos acompanhe. Como a Tchelle falou, a gente veio hoje de coração aberto para compartilhar para vocês tudo aquilo que a gente aprendeu. E a Miriam tá dizendo sempre muito acolhedoras. Que bom, amada, é de coração aberto mesmo. Como a Tchelle disse, a gente faz por vocês e pra vocês. Ivone, muito bom, é isso mesmo. Que coisa boa, querida, que fez sentido pra vocês. E compartilhem que nem a gente faz, com o coração aberto. Que pode ter certeza que vocês compartilhando com o coração aberto, vocês vão beneficiar muitas e muitas e muitas pessoas. E quem aqui não quer ter melhores relacionamentos? Quem aqui não quer viver num mundo onde as pessoas conseguem ter conversas abertas, conversas autênticas, conversas com verdade, conversas de evolução? Né? Conversas que deixem o relacionamento cada vez melhor. Trocar as DRs chatas por compartilhamentos evolutivos, por compartilhamentos saudáveis, por compartilhamentos que deixam a relação cada vez mais amorosa, cada vez melhor. Gente, é possível ter relacionamentos cada vez melhores. Sabe? Uma coisa que eu sempre fui contra e que assim, ó, que eu me sentia muito mal, é que as pessoas diziam, ai, conforme os anos vão passando, o relacionamento piora. Quanto mais eu conheço, mais história tem, pior fica, mais termina. Gente, isso pode ser o contrário. Por que não pode ser cada vez que você conhece mais essa pessoa, você ama mais ela? Sabe que é totalmente possível, cada vez que você se relacionar por mais tempo, conhecer mais a pessoa, você amar cada vez mais ela. Desde que tenha essa conversa de compartilhar com o coração aberto. É muito legal quando a gente consegue ter autenticidade nos relacionamentos, a gente consegue evoluir juntos, né? Eu acho que uma das grandes questões que prejudicam os relacionamentos é que a gente não consegue ser íntegro e verdadeiro. E aí, se a gente não consegue ser íntegro e verdadeiro, como que o outro vai te satisfazer? Se tu não tá apontando o que de fato é importante pra ti. Aí o que acontece? Você fica com várias histórias, o seu parceiro fica com várias histórias e vocês se relacionam com histórias. Histórias de um, histórias de outro. E aí o que acontece? O relacionamento fica cada vez pior. Exatamente. Cada vez tem mais desentendimento. Por quê? Porque não tem o compartilhar com o coração. Tem o compartilhar, tem o DRs de história. Apontar o erro do outro, querer parecer certo, querer sempre parecer bem, né? E aí o relacionamento fica cada vez pior. Exatamente. Mas vocês sabem que isso tudo pode mudar. Vamos ver. Quem que tá falando? A Viviane, amada, vocês são 10, muito obrigada, querida. O Ralph tá dizendo, quero despertar o meu eu holográfico. Muito bem, Ralph, então segue no teu foco. Isso no filme Quem Somos Nós. Exatamente, o filme Quem Somos Nós é muito inspirador também. Ralph, compartilhe com seus amigos. Compartilhe as suas histórias de sucesso. Compartilhe essa live, compartilhe amor no mundo, porque é assim que a gente vai construir um mundo e um Brasil e uma sociedade, uma família muito melhor. Quem curtiu, quem gostou, quem fez sentido, dá um like. Dá um like aí! A gente adora ver os likes de vocês. Deem uma chuva de likes antes de a gente se despedir de vocês. Um grande beijo, bom feriado pra quem é de Porto Alegre. E do Rio Grande do Sul. Ei, chuva de likes! Olha que lindo! Muito obrigada pelo amor de vocês. Com toda a nossa autenticidade, a gente pode dizer que a gente ama muito, 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 muito essa troca com vocês todos. E a gente tá sempre aqui pra vocês. Um beijo e boa noite!